Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, você que está conectado conosco nesta manhã, você que vai assistir essa ministração posteriormente na sua casa, que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta manhã, nessa escola bíblica dominical. Nós estamos aqui transmitindo essa EBD para você e repetindo que devido a essa quarentena que estamos vivendo, nós podemos levar a EBD até você através da internet. Isso é uma bênção para nossas vidas. Pois bem, nosso superintendente já fez a leitura bíblica em classe e a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Hoje eu quero a sua participação, você que está aí ao vivo, você que vai assistir posteriormente, para que você pegue a sua Bíblia, porque hoje nós iremos ler muitos versículos bíblicos aqui hoje. Eu quero a sua participação na sua casa, você também lendo os versículos comigo, você que gosta de anotar, pegue o seu papel, sua caneta, porque hoje a nossa aula ela vai ser uma bênção para nossas vidas. Pois bem, a lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O que nós vamos estudar nessa lição esta manhã? Nós vamos ver nessa lição, primeiramente, sobre a nossa nova posição em Cristo. E eu me lembro que na lição 13 do trimestre passado, nós estudamos sobre isso também. Foi quando nós falamos sobre o novo nascimento. E hoje vamos dar mais um respaldo nesse assunto, porque a lição de hoje ela vai trazer também um pouco sobre essa nossa nova posição em Cristo. Que posição é essa? Nós vamos ver também nessa lição de hoje as bênçãos espirituais desfrutadas nessa nova posição. E o tema da lição diz a sublimidade das bênçãos. Sublimidade quer dizer a perfeição, dessas bênçãos, a superioridade dessas bênçãos espirituais. E quais são essas bênçãos espirituais que nós desfrutamos nessa nossa nova posição em Cristo? Nós vamos ver nessa lição. Vamos ver também a origem dessas bênçãos espirituais. Qual que é a fonte dessas bênçãos espirituais? Nós vamos descobrir que essas bênçãos espirituais, a fonte dela também é espiritual. Veremos ainda nessa lição a necessidade e a importância de termos uma vida cristocêntrica nessa nova posição. Porque nessa nova posição, nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, então, nós temos que viver uma vida cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas, porque isso vai nos levar a desfrutar das bênçãos espirituais. E veremos também sobre a marca e o penhor das bênçãos espirituais para aquele que está em Cristo. Entre muitas bênçãos espirituais que nós podemos desfrutar delas nessa nova posição, nós temos a bênção da salvação. Então existe uma marca, existe um penhor que garante essa bênção espiritual para nossas vidas. Que marca e que penhor são esses que garantem essas bênçãos espirituais para a nossa vida e principalmente a bênção maior que engloba todas as demais, que é a bênção da salvação. Então são esses assuntos que nós abordaremos nesta manhã. Como sempre, nós não vamos ler a revista por uma questão de tempo, o nosso tempo não nos permite, mas iremos seguir rigorosamente aí o esboço da lição de hoje, conforme ela é proposta pelo nosso comentarista. Pois bem, uma vez que nós já conhecemos aquilo que nós vamos estudar nessa lição sobre a sublimidade dessas bênçãos espirituais em Cristo, vamos então ao nosso primeiro tópico. No primeiro tópico, nós vamos abordar necessariamente a nossa nova posição em Cristo. Mas que nova posição é essa? É uma posição antes da cruz e uma posição depois da cruz. Olha que interessante. Porque antes da cruz, nós tínhamos uma posição. Depois da cruz, nós passamos a adquirir uma nova posição. Antes da cruz significa antes do sacrifício de Cristo. Depois da cruz significa depois do sacrifício de Cristo. Então, nós vamos abordar a nossa nova posição em Cristo exatamente nesses dois aspectos, antes da cruz
e depois da cruz. Mas antes de abordar essa nova posição, nós vamos ver que Paulo ele faz uma doxologia no capítulo 1 de Efésios. E o que é doxologia? Doxologia nada mais é do que uma forma de adoração. É uma forma de você louvar a Deus, de você exaltar a Deus, de você honrar, de você glorificar a Deus. Então, a doxologia, sem querer entrar nos termos de origem da palavra, mas de um modo geral, doxologia significa isso, a forma que você tem de adorar a Deus, de glorificar a Deus por meio de poesia, por meio de oração, por meio de cântico. E é exatamente isso que Paulo faz após a sua saudação à igreja de Éfeso. Paulo começa cumprimentando, saudando a igreja, e a partir do versículo 3, Paulo ele faz uma doxologia, quer dizer, ele começa a adorar a Deus, a expressar o seu louvor, a sua exaltação, a sua honra, a sua glorificação a Deus por meio aí dessa poesia maravilhosa. E o versículo 3 vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz bendito, ele está dizendo digno de louvor, digno de adoração, digno de honra, é o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, nessa doxologia, nessa forma de adoração a Deus, o que Paulo está fazendo aqui, na verdade, é um tributo a Deus. Ele está sendo grato a Deus pela nova posição que ele tem em Cristo, e que ele, juntamente com os irmãos de Éfeso, agora ocupava. Paulo está por meio dessa doxologia, quer dizer, por meio dessa forma de adoração, em forma de poesia, em forma de poema, ele está sendo grato a Deus e lembrando aos irmãos de Éfeso a nova posição deles agora em Cristo. Então, por isso, ele está dizendo que bendito é Deus Pai, ou seja, digno de louvor é o Deus e Pai. Então, nós vamos ver que esse tributo que Paulo está oferecendo para Deus, por meio dessa doxologia, por meio dessa forma de adoração, ele é evidenciado por uma expressão que Paulo ele vai repetir pelo menos 3 vezes. Qual é a expressão que Paulo vai repetir 3 vezes nessa doxologia, nessa forma de adoração? É a expressão para louvor da sua glória. Se você observar bem aí na sua Bíblia, no capítulo 1 e o versículo 6 de Efésios, versículo 6, ele vai dizer lá, já no início do versículo, para louvor e glória da sua graça. No versículo 12, ele vai dizer, no início, com o fim de sermos para louvor da sua glória. No versículo 14, lá no finalzinho do versículo, ele vai repetir essa expressão, para louvor da sua glória. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, na sua doxologia, na sua forma de adorar a Deus, por meio desse poema, isso vai ser evidenciado por essa frase, para louvor de sua glória. Ou seja, tudo para a sua glória, tudo para a sua honra, tudo para a sua adoração, tudo para a sua glorificação, porque Ele é digno, Ele é bendito, Ele é digno de tudo isso. Então nós vemos que doxologia nada mais é do que essa forma de adoração, mas uma adoração que vem das suas entranhas, uma adoração que vem lá de dentro do seu interior, não é uma adoração externa, não é uma adoração formal, mas é uma adoração que provém de dentro da sua alma. E aí Paulo então, ele expressa toda essa adoração ao Senhor, todo esse louvor, essa glória, essa honra ao Senhor. Isso é doxologia. Então, a partir dessa doxologia, a partir dessa forma de adoração, o que nós veremos? Aí nós vemos o porquê que Paulo ele vai fazer essa doxologia. Qual a razão da doxologia de Paulo? Quais os motivos que levaram Paulo a expressar essa adoração
essa adoração que vem de dentro do seu interior, nessa forma de adoração por meio desse poema maravilhoso. Olha, vamos ver que Paulo, nessa doxologia, ele está sendo grato a Deus pela nova posição em Cristo. Uma posição que é oposta à antiga posição de Adão após a queda. Adão, antes da queda, tinha uma posição de ter comunhão com Deus, uma posição de ter intimidade com Deus. Mas a partir da queda, Adão perde essa posição. E a sua posição agora passa a ser uma posição meio complicada diante de Deus. Mas Paulo, aqui em Efésios, nesse capítulo, ele está sendo grato a Deus nessa doxologia, nessa forma de adoração, exatamente porque Paulo, nós descobrimos que nas entrelinhas, de forma implícita, Paulo está se lembrando da posição que ele, juntamente com os irmãos de Éfeso, tinham antes da cruz e a posição que eles passaram a ter depois da cruz. Então vamos analisar a razão, o motivo que levou Paulo a fazer essa doxologia, essa forma de adoração por meio de um poema. Primeiramente, Paulo está mostrando implicitamente aqui no texto que antes da cruz nós éramos sequestrados. Quando o homem cai, o homem ele fica na mão do adversário. Quando o homem peca, para você entender melhor, é como se naquele momento o homem ele é sequestrado pelo adversário. Então, antes da cruz, a nossa posição antiga, se que há uma nova posição porque há uma antiga, a nossa posição antiga é uma posição de sequestrado. Todos nós estávamos nas mãos do adversário. E o que precisava ser feito? Precisava ser pago um preço do resgate das nossas vidas. E esse preço ele vai ser pago por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia comigo aí, abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 18 e 19, nós temos o preço que foi pago por esse resgate. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Olha só, que fostes resgatados, comprados, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi com dinheiro, porque dinheiro não ia nos tirar das mãos do adversário, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que maravilha! Jesus pagou o preço do nosso resgate. Agora aqui é preciso entender uma coisa muito importante. Nós estávamos sequestrados, estávamos nas mãos do sequestrador que era o adversário. Para que nós pudéssemos ser livres desse sequestro, um resgate precisava ser pago. E somente Jesus poderia pagar esse resgate. Só que esse preço, e aqui é interessante você observar, esse preço não foi pago para o diabo. O preço não foi pago para o sequestrador, porque o dono dessa dívida não era o diabo. Quando o homem peca contra Deus, ele cria uma dívida com Deus. Ele não cria uma dívida com o adversário, ele cai na mão do adversário. Mas o preço desse resgate tinha que ser pago a Deus, porque Deus era o credor dessa dívida. Para que você possa entender melhor, por que estamos dizendo isso? Porque algumas pessoas ensinam que Jesus pagou o preço ao diabo para poder sermos resgatados. Não, de forma nenhuma. Jesus não pagou preço nenhum ao sequestrador. Jesus pagou o preço ao dono da dívida. No momento em que Jesus morre na cruz, então o diabo, ele foi obrigado a liberar o homem para poder ser resgatado. Para que você possa entender melhor isso, nós temos os órgãos de proteção ao crédito, o SPC. Quando você deve uma loja e você não paga muito tempo, seu nome vai para o SPC. Não é assim que funciona? Só que o dono dessa dívida não é o SPC. O dono dessa dívida é a loja que você está devendo. Então, ou você vai pagar diretamente ali no SPC, para o SPC repassar esse dinheiro para o credor, ou você tem a opção de pagar diretamente ao credor.
E foi isso que Jesus fez. Jesus não pagou o nosso resgate para o diabo. Jesus pagou o nosso resgate a Deus. Com o seu sangue, o preço do nosso resgate, ele foi pago diretamente a Deus. Então Paulo apresenta essa na sua doxologia. Ele vai agradecer a Deus por essa nova posição. Antes da cruz, sequestrados. Depois da cruz, resgatados. Antes da cruz, inimigos de Deus. Antes da cruz, todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Veja bem, não é Deus que se tornou nosso inimigo, mas é o homem que se tornou inimigo de Deus. Essa é a nossa antiga posição. Romanos capítulo 5, versículo 10. Antes da cruz, então, inimigos de Deus. Depois da cruz, nós fomos reconciliados com Deus. É a nossa nova posição. Romanos capítulo 5 e o versículo 10. Olha só o que Paulo vai dizer no versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Que maravilha! Antes da cruz, inimigos de Deus, mas depois da cruz, por meio de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E aí Paulo vai reforçar isso em Efésios capítulo 2, o versículo 16. Paulo vai reforçar essa nova posição dizendo o seguinte: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela quem? A cruz, as inimizades. Ou seja, antes da cruz, nós éramos inimigos de Deus. Paulo está mostrando isso. Olha, antes da cruz, vocês aí de Éfeso, nós éramos inimigos de Deus. Mas depois da cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Lá em Efésios 2,16 diz isso daí, como lemos aqui. Então, Paulo, ele vai expressando a sua gratidão a Deus por meio dessa doxologia, dessa forma de adoração, sendo grato a Deus e mostrando à igreja de Éfeso que também eles deveriam ser gratos, porque antes da cruz éramos sequestrados, depois da cruz resgatados. Antes da cruz éramos inimigos de Deus, depois da cruz nos tornamos reconciliados com Deus. Prosseguindo, antes da cruz nós éramos condenados. Antes da cruz éramos condenados, mas depois da cruz nós fomos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Paulo vai dizer sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele vai mostrar para nós: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. O versículo 9. Sendo logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Olha só, antes da cruz, a nossa posição antiga era de condenados. Havia uma espada de condenação sobre o nosso pescoço, e essa espada estava pronta a cair a qualquer momento e cortar o nosso pescoço. Mas depois da cruz, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, fomos justificados pela fé, fomos declarados justos por Deus pela cruz de Cristo. E Paulo continua aqui mostrando para nós a razão de toda essa doxologia, dessa forma de adoração a Deus. Antes da cruz, nós éramos impuros, sujos, mas depois da cruz, nós fomos purificados. 1 João, no capítulo 1, o versículo 7, vai dizer assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí vem a purificação. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Havia motivos de sobra para Paulo fazer essa doxologia, essa forma de adoração a Deus. Antes da cruz, todos nós impuros, mas depois da cruz, o sangue de Jesus nos purificou. E Paulo continua de modo implícito mostrando isso na carta, nessa doxologia, nessa forma de adoração a Deus. Antes da cruz, separados de Deus. Isaías 59, o versículo 2, nos fala que nós
os nossos pecados fazem divisão, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todos pecaram, Romanos vai dizer, 3:23, todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus, separados foram da presença de Deus. Essa era a nossa posição antiga, sem Cristo, e Paulo sabia disso. Mas depois da cruz, Paulo vai mostrar para nós que nós somos santificados por Deus. Antes da cruz, separados de Deus. Mas depois da cruz, vamos dizer, separados por Deus. Porque santificados é separados. Fomos separados por Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vamos ver o que Paulo está dizendo ali. E Paulo na carta a Éfeso está lembrando de tudo isso. 6:11 diz assim, e é o que alguns de vós têm sido. Paulo no versículo 10 fala, não erreis, nem os devassos, ele vai botando uma lista de pessoas, de erros de pessoas ali. Mas no versículo 11 ele vai dizer, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, olha a purificação aí, mas haveis sido santificados, ou seja, separados por Deus, mas haveis sido justificados, olha a justificação aí, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Meu querido, havia ou não havia motivo para Paulo fazer uma doxologia a Deus? Adorar a Deus do fundo das suas entranhas e do seu interior e do seu coração. Paulo mostra que antes da cruz, nós também éramos criaturas de Deus. Antes da cruz, éramos criaturas. Mas depois da cruz, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Vai dizer o seguinte, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que maravilha. Todos somos criaturas de Deus. Já explicamos isso na lição 13 do trimestre passado. Mas nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como Salvador. Que maravilha. Paulo tinha todo o motivo do mundo para expressar essa doxologia, essa forma de adoração a Deus. Antes da cruz, nós éramos sequestrados, depois da cruz resgatados. Antes da cruz, nós éramos inimigos de Deus, depois da cruz reconciliados com Deus. Antes da cruz, éramos condenados. Depois da cruz, justificados. Antes da cruz, éramos impuros. Depois da cruz, purificados. Antes da cruz, separados de Deus. Depois da cruz, separados por Deus. Santificados por Deus. Antes da cruz, criaturas. Depois da cruz, além de criaturas, filhos de Deus. Antes da cruz, nós éramos escravizados. Escravizados. Mas depois da cruz, nós fomos o quê? Libertados. Romanos capítulo 6, o versículo 18 e o versículo 22 vai dizer assim, leia comigo aí, Romanos 6, versículo 18 e o versículo 22, diz assim, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Não somos mais escravos de Satanás e escravos do pecado. Nós fomos libertados do pecado e fomos feitos servos da justiça. Quem é justiça? A justiça que é o Senhor Jesus. O versículo 22 diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que maravilha! Nós éramos escravizados lá no passado, antes da cruz, mas depois da cruz, nós fomos libertados. Hoje somos servos da justiça e o nosso fruto agora, a nossa vida, o nosso comportamento, o fruto aqui está relacionado às nossas atitudes, ao nosso comportamento, seja para o quê? Santificação. Por quê? Porque agora não somos mais escravos do pecado. Havia ou não havia razão para Paulo fazer essa doxologia? Antes da cruz, nós estávamos
em trevas, na escuridão das trevas, mas depois da cruz nós viemos para a luz. Lá em Isaías, capítulo 9, o versículo 2, você pode ler comigo aí, e esse versículo vai ser repetido em Mateus 4,16, por isso leremos só Isaías 9, versículo 2, vai dizer exatamente assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, era a nossa situação, condenados à morte eterna, resplandeceu a luz. Quem é essa luz? É Jesus. E o resplendor dessa luz acontece no momento da cruz. No momento que Jesus, ele diz, está consumado, essa luz resplandece. E hoje nós não estamos mais nas trevas, mas nós estamos na luz. Por esses motivos e outros, Paulo, ele faz essa doxologia, essa forma de adoração a Deus, como gratidão a Deus por essa nova posição em Cristo, por essa nova postura em Cristo, uma posição que a igreja de Éfeso tinha, e que Paulo agora estava mostrando para eles ali, para que assim como Paulo estava sendo grato a Deus por meio daquela doxologia, e tudo para a glória do Senhor, os irmãos em Éfeso também precisavam ser gratos a Deus pela nova posição deles em Cristo. Que maravilha! Então Paulo, ele tinha toda a razão do mundo para poder fazer aquela doxologia. Assim como você, assim como eu, todos nós temos todas as razões e motivos do mundo para nós também fazermos uma doxologia ao nosso Deus, uma adoração que não seja uma adoração externa, que não seja uma adoração presa a um ritual, mas uma adoração que venha do profundo, das entranhas da nossa alma, como forma de gratidão a Deus por essa nossa nova posição em Cristo. Onde estaria eu se não fosse o amor de Deus? Onde estaria você se não fosse o amor de Deus na sua vida? Onde estaria a sua vida agora? Onde você estaria agora? Você poderia estar em qualquer lugar, menos na presença de Deus, mas você está. Por quê? Porque antes da cruz nós tínhamos uma posição e depois da cruz nós alcançamos uma nova posição em Cristo. Por isso Paulo, ele faz essa doxologia. Pois bem, e aí depois de fazer essa doxologia, de apresentar essa adoração a Deus, já aprendemos que doxologia é uma forma de adorar a Deus. Então, após fazer essa doxologia, o que Paulo vai fazer? Ele vai falar sobre as bênçãos que nós desfrutamos nessa nossa nova posição. Então, em meio à sua doxologia, Paulo vai apresentar para a igreja de Éfeso as gloriosas bênçãos espirituais que nós temos direito e podemos desfrutar dela nessa nova posição em Cristo. Então, independente das circunstâncias que Paulo vivia naquele momento, qual eram as circunstâncias que Paulo vivia? Paulo estava preso, mas não preso por ser um criminoso, como analisamos aqui, por pregar a palavra de Deus, mas ele dizia no seu coração que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. Ou seja, ele estava preso, mas a obra de Deus não deixaria de ser feita. Então Paulo agora ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para a situação de prisão que ele está, mas ele olha para as bênçãos que Deus reservou para o seu povo. Ele olha para as bênçãos que Deus tinha disponibilizado para aquele que estava agora numa nova posição. E o que Paulo vai fazer? Ele vai relacionar essas bênçãos no capítulo 1, do versículo 4 ao 8 e do versículo 12 ao versículo 14. Paulo vai relacionar essas bênçãos. Vamos ver que bênçãos são essas que Paulo vai relacionar no capítulo 1, versículo 4 ao 8, e no versículo 12 ao versículo 14. Vamos lá. Olha só, quais são estas bênçãos espirituais que Paulo ele vai relacionar? A primeira bênção que Paulo relaciona é a eleição, é o versículo 4. No versículo 4, ele vai expressar para nós essa primeira bênção que é a eleição. Sobre a eleição, nós falaremos na próxima lição, que vai falar sobre eleição e predestinação. Eleição é uma escolha, ou seja, Paulo está dizendo que nós fomos escolhidos por Deus.
Paulo está dizendo para os irmãos em Éfeso que eles foram escolhidos por Deus. É uma bênção espiritual maravilhosa, porque é uma escolha não feita pelo homem, mas uma escolha feita pelo próprio Deus. A segunda bênção espiritual que Paulo vai relacionar é o versículo 5, ele vai relacionar a predestinação, e nos predestinou. Predestinação no sentido de que Deus traçou um destino para nós. Deus traçou um destino para aquele que está nessa nova posição. Que destino é esse? É o destino da eternidade com Deus, da eternidade na salvação. Vamos abordar sobre predestinação também com mais detalhes na próxima lição, que vai falar sobre esse assunto. Então Paulo ele vai relacionando essas bênçãos espirituais. Primeiro, eleição. Segundo, predestinação. Terceira bênção espiritual que Paulo relaciona é o acolhimento pela adoção. Ainda no versículo 5, ele vai dizer ali, né? E nos predestinou para filhos de adoção. O que Paulo está dizendo aqui, meu querido, é que nós fomos acolhidos, adotados por Deus como filhos. E Ele nos acolheu como um pai. E como filhos de Deus, nós temos direito à herança. Que herança que é essa? A herança da eternidade, a herança da salvação. Então, ele nos dá a bênção espiritual de sermos acolhidos como filhos, com o amor de um pai, com o carinho de um pai, com os direitos que um filho tem com o seu pai. A outra bênção espiritual que Paulo vai relacionar aqui é no versículo 6, quando ele diz que nos tornou agradável. No versículo 6 ele vai dizer: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável. Nós não éramos agradáveis diante de Deus. Quando Deus olhava para nós, isso antes da cruz, quando Deus olhava para mim, quando Deus olhava para você, Ele não conseguia olhar para nós porque via a marca do pecado. Mas a partir do sangue de Jesus na nossa vida, Deus consegue olhar para nós. E hoje, então, pelo sangue de Cristo, nessa nova posição, nós nos tornamos agradáveis para Deus. Isso é uma bênção. Hoje Deus consegue olhar para você e não é ofuscado pelo pecado. Por quê? Porque pelo sangue de Cristo, você, eu, nós, nos tornamos agradáveis para Deus. Isso é uma bênção. Outra bênção espiritual que Paulo vai relacionar é o versículo 7, quando ele fala da remissão. Remissão, para remir um preço tem que ser pago. O versículo 7, ele vai dizer exatamente isso. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Cristo nos remiu, Cristo nos comprou. O seu sangue derramado trouxe para nós a remissão. Outra bênção espiritual que Paulo ele vai relacionar aqui é o versículo 9. Ele vai dizer assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Que mistério que é esse? Que mistério que Paulo está falando aqui, que é o mistério da vontade de Deus? Aí vamos abordar daqui a pouco. Vamos descobrir qual é esse mistério que o próprio Deus nos descobriu, ou seja, que o próprio Deus revelou para nós. É o que Paulo está dizendo. Daqui a pouco vamos descobrir que mistério que é esse. E outra bênção espiritual, no versículo 13, Paulo vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Também vamos abordar mais daqui a pouco sobre esse mistério e sobre esse selo que Paulo está dizendo que nós fomos marcados, porque selo é uma marca. Então, meu querido, Paulo, ele faz essa doxologia. Após a saudação à igreja de Éfeso, ele faz uma doxologia, como dissemos, é uma forma de adoração a Deus, e ele apresenta nas suas entrelinhas, de forma explícita e implícita ao mesmo tempo, as razões e os motivos daquela doxologia, porque Paulo estava se lembrando da nossa posição antiga antes da cruz, e da nossa nova posição em Cristo depois da cruz. E ele começa a partir, ou após essa doxologia, ele começa
a falar sobre as bênçãos espirituais que nós temos direito a desfrutar delas estando em Cristo nessa nova posição. E ele então relaciona essas bênçãos espirituais que nós já dissemos aqui e que vamos falar mais sobre elas a partir do próximo tópico. Então, meu querido, nesse primeiro tópico aqui, continuando, Paulo vai mostrar que a fonte dessas bênçãos espirituais que ele relacionou anteriormente, essa fonte é celestial. Não não são bênçãos terrenas, mas são bênçãos que vêm da parte de Deus. Sem entrarmos na questão daqui de fonte celestial, em que muitos comentam outras questões, mas eu entendo aqui que celestial, de um modo bem prático, é mostrando que vem de Deus e pronto. Não são terrenas, porque são bênçãos que não são terrenas, são bênçãos que são espirituais. Então Paulo aqui não está falando de bênçãos terrenas, não. Ele está falando de bênçãos espirituais. Por quê? Porque a intenção de Paulo aqui é mostrar para os irmãos de Éfeso, e os ensinamentos de Éfeso são atemporais, quer dizer, servem para os nossos dias. O que Paulo quer aqui, a sua intenção aqui, é mostrar para os irmãos que as bênçãos espirituais, elas são mais importantes que as materiais. Por quê? Porque as bênçãos materiais se corrompem, mas as bênçãos espirituais não se corrompem. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus vai falar sobre isso com seus discípulos, quando ele vai dizer o seguinte, Mateus 6, 19, vai dizer exatamente assim, leiamos, olha só. Não ajunteis tesouros na terra. Aqui fala das bênçãos materiais, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro nos céus. Aqui fala de bênçãos espirituais. O versículo 33, que todos conhecemos. Mas buscai primeiro o reino de Deus, bênçãos espirituais, e toda a sua justiça, e todas estas coisas vão ser o quê? Ou seja, todas essas bênçãos materiais serão o quê? Acrescentadas. Então o que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso, mostrando para os irmãos de Éfeso que as bênçãos espirituais que nós temos direito nessa nova posição, elas são mais importantes que as bênçãos materiais, porque as bênçãos materiais se corrompem, mas as bênçãos espirituais são eternas, e que eles deveriam valorizar essas bênçãos espirituais que tinham à disposição deles nessa nova posição. Então, meu querido, nesse primeiro tópico, então, nós já aprendemos o que é doxologia, nós já vimos por que Paulo ele faz essa doxologia. Paulo está mostrando aos irmãos ali que o motivo daquela adoração é a nova posição em Cristo, antes da cruz e depois da cruz. Paulo ele fala sobre as bênçãos espirituais e ele lista as bênçãos espirituais que todos nós temos em Cristo nessa nova posição. Pois bem, aí nós vamos para o segundo tópico. E no segundo tópico nós vamos revelar aquele mistério que nós dissemos que é uma das bênçãos espirituais. No segundo tópico, vamos ver sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, Cristo sendo o centro de tudo. Mas para isso é preciso revelar o mistério. No versículo 9 e 10, vamos ver Paulo chamando a atenção da igreja de Éfeso para um grande mistério. Aí a pergunta que se faz é, que mistério é esse? Vamos repetir lá em Efésios, capítulo 1, o versículo 9 e o 10, onde Paulo fala sobre esse mistério, dizendo assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Paulo, então, está chamando a atenção para o mistério que Deus ele revelou. Que mistério será esse? Então nós vamos ver que esse mistério não é um mistério no sentido de que não pode ser revelado. Não é um mistério no sentido que não tem explicação, né? Mistério geralmente é mistério, quer dizer, não tem explicação, não tem como saber. Não é um mistério nesse aspecto. Mas esse mistério aqui se refere a uma verdade maravilhosa não conhecida até então. Que verdade maravilhosa é essa?
Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 27, lembrando que a carta de Éfeso, ela é muito parecida com a carta de Colossenses. Se você ler as duas cartas paralelamente, você vai ver que elas se parecem uma com a outra. Os assuntos que Paulo aborda são praticamente os mesmos. Então, em Colossenses 1, 26 e 27, olha só o que vai dizer. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Havia um mistério escondido. E em todas as gerações, e que agora foi manifesto, foi revelado. É sobre isso que Paulo está falando aqui também, aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo. Aqui Paulo já revela o mistério, que é Cristo em vós, esperança da vossa glória. Então podemos dizer que esse mistério que Paulo está dizendo, que é uma bênção espiritual, esse mistério é Cristo. Porque Cristo foi revelado ao mundo e por meio de Cristo, todos que aceitam Ele como Salvador vão formar um só povo e nele todas as coisas no céu e na terra serão centralizadas neste mistério que é Cristo. O mistério da vontade de Deus. Efésios 1 diz que descobrindo-nos, ou seja, revelando-nos o mistério da sua vontade. E aí eu pergunto a você, em relação ao homem no projeto de salvação, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, para que isso acontecesse, Deus revela o mistério que estava escondido. E através desse mistério, o homem agora poderia alcançar a salvação. E esse mistério é quem? Esse mistério é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Então, a bênção espiritual do mistério revelado é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. E nele todas as coisas deverão ser centralizadas. Continuando aqui então, aí Paulo vai falar sobre a plenitude dos tempos. No capítulo 1 e o versículo 10, ele continua dizendo assim, olha só, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Paulo, ele está aqui revelando que na plenitude dos tempos, isto é, no tempo previamente determinado por Deus, no tempo em que tudo se completará, no tempo em que tudo será realizado, Deus, dentro dessa plenitude dos tempos, que é o tempo que se completa com tudo aquilo que Deus projetou, Deus tem como plano, dentro dessa plenitude dos tempos, nesse tempo determinado por Deus, Deus tem como plano, primeiro, fazer convergir ou congregar em Cristo todas as coisas. É o versículo que nós lemos aqui, né? Nele digo que também serão congregadas, né? Todas as coisas, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. O que é convergir e congregar em Cristo todas as coisas? É unir no tempo certo. Plenitude dos tempos é o tempo certo, é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Deus revelou o seu mistério, que é Cristo, e esse mistério vem para cumprir a vontade de Deus, que é a salvação do homem. E na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, tudo estará debaixo da autoridade desse mistério que é Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 11. Leia comigo aí. Romanos 14, 11. Olha o que vai acontecer na plenitude do tempo, que é o tempo certo, completo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Então Cristo é o centro de todas as coisas. E na plenitude dos tempos, ou na completude dos tempos, quando o tempo se cumprir, que é o tempo certo, todas as coisas que existem nos céus e na terra irão estar debaixo da autoridade de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 5 diz assim, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta
contra o conhecimento de Deus. Nesse período em que Cristo será o centro de tudo, de todos, de tudo que há nos céus e na terra, toda altivez, todo orgulho, toda soberba do homem será derrubada. Por quê? Porque será estabelecida uma nova ordem. Será estabelecida uma nova criação, onde não vai haver desordem, onde não vai haver imperfeição. E isso ali, nesse momento, a harmonia e a unidade serão restauradas. E tudo estará debaixo da supremacia de Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo sobre Cristo, né? Cristocêntrico no mundo. É Cristo sendo o centro de tudo. E tudo estando debaixo do domínio de Cristo na completude e na unidade do tempo. Pois bem, e aí nós vamos descobrir que aqui, quando Paulo fala que na plenitude dos tempos, todas as coisas serão congregadas a Ele, convergidas a Ele, aqui Paulo, e é importante nós observarmos isso, meu querido, Paulo aqui não está falando de uma salvação universalista. Por que estamos abordando esse ponto aqui? Porque algumas pessoas ensinam, baseado nesse versículo, que na plenitude dos tempos tudo vai convergir em Cristo. Algumas pessoas ensinam que no fim, todas as coisas e todas as pessoas serão restauradas e salvas. Já que tudo vai ser unido a Cristo, já que tudo vai ser convergido em Cristo, ligado a Cristo, aí alguns ensinam então que, independente de qualquer situação, todo mundo e todas as coisas serão restauradas e serão salvas. Só que quando você analisa o contexto, você vai ver que aqui Paulo está se referindo ao domínio universal que será centralizado em Cristo. Paulo não está se referindo aqui a uma salvação universalista, em que todos serão salvos. Não. Ele está se referindo aqui nesse versículo que todas as coisas irão convergir em Cristo, é que todas as coisas, todas as pessoas, tudo no céu e na terra estará sobre o domínio de Cristo. E isto vai acontecer no seu reinado milenar aqui na terra. Então, nós não podemos confundir a abrangência universal da salvação com essa doutrina do universalismo da salvação. O que isso quer dizer? A abrangência universal da salvação significa o quê? Primeiro, o que ensina a doutrina do universalismo? Ensina que, primeiro, toda a humanidade será salva. A abrangência universal da salvação, a Bíblia nos ensina que a obra expiatória operada por Cristo é de alcance universal. Ou seja, a salvação, ela alcança o mundo inteiro. Ela é para o mundo inteiro. Mas não significa que todos serão salvos, porque está dentro do seu livre-arbítrio. Vamos abordar isso mais na próxima lição, a lição 3 de semana que vem. A doutrina do universalismo também ensina que não há necessidade de arrependimento e confissões de pecado para ser salvo. Já a abrangência universal da salvação nos ensina biblicamente que é necessário, sim, que o homem reconheça o seu estado de pecador, reconheça Jesus Cristo como Salvador e se arrependa e confesse os seus pecados. Poderíamos citar ele em versículos aqui. Mas vamos deixar para a próxima lição. A doutrina do universalismo também ensina que no final todo mundo vai para o céu. Independente do comportamento, independente se você matou, se você roubou, se você adulterou, se você foi um corrupto, se você foi um assassino, independente do que você fez na vida. Essa doutrina ensina que no final todo mundo será salvo. No final todos vão para o céu. Mas a abrangência universal da salvação na Bíblia vai nos ensinar que no final os salvos herdarão a vida eterna, e aqueles que rejeitaram a Cristo e não se arrependeram, infelizmente, serão condenados à perdição eterna. Então, não confunda esse versículo 10 de Efésios, quando Paulo diz que todas as coisas serão unidas, convergidas em Cristo, congregadas em Cristo, com a doutrina do universalismo que todos serão salvos. Não. O que Paulo está dizendo aqui é que tudo estará sobre o domínio de Cristo. Pois bem, prosseguindo aí, nós vamos ver que esse mistério foi revelado.
E a pergunta que se faz é: qual que é o propósito de Deus revelar esse mistério para o homem? E aí Paulo continua nos mostrando isso na sua carta. Primeiramente, esse mistério é revelado para o louvor da glória de Deus. Paulo vai enfatizar aqui que as bênçãos espirituais são destinadas a todos, crentes, judeus e crentes gentios. As bênçãos espirituais não é para um povo específico, mas Paulo vai mostrar que o mistério que é Cristo foi revelado para que essas bênçãos espirituais possam alcançar a todos, sejam crentes judeus ou sejam crentes gentios. Paulo vai enfatizar também que o propósito da revelação desse mistério é que nós nos tornamos seu povo não por acaso, mas por escolha soberana de Deus. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, diz o Senhor Jesus. Então Paulo mostra isso, que esse é o propósito da revelação desse mistério. Paulo vai mostrar ainda que esse mistério é revelado e deixa bem claro que nós nos tornamos povo de Deus para louvor da glória dele. Então, se nós nos tornamos povo de Deus para o louvor da glória dele, significa então que nós precisamos viver para a glória dele. A nossa vida tem que ser para a glória dele. As nossas atitudes, o nosso comportamento tem que ser para a glória dele, porque para a glória dele esse mistério foi revelado. Então significa que nós precisamos adorá-lo por meio de nossas palavras, por meio das nossas ações, bem como fazer com que outras pessoas também possam ver, aceitar e louvar esse mistério revelado que é Cristo. E aí Paulo, ele quer nos ensinar que esse mistério é revelado exatamente para que nós possamos, então, alcançar as bênçãos espirituais e a bênção principal que é a nossa salvação. Então, vivendo dessa forma, para a glória de Deus, vivendo para a glória de Cristo, nós então vamos ter Cristo como centro de nossas vidas. Ainda neste mundo, já neste mundo. Ou seja, Cristo não será o centro de nossas vidas apenas quando todo o domínio estiver debaixo dele, não. Para aquele que está em Cristo, e esse mistério foi revelado para isso, Cristo já é o centro da vida dele. E aí quando nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos então com Cristo sendo o centro de nossas vidas. Então Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida do início ao fim. Do momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador, por toda a eternidade, Cristo precisa ser o centro das nossas vidas, porque para isso o mistério foi revelado, o mistério é o próprio Cristo. Então, ele precisa ser o centro das nossas vidas. Pois bem, nós já vimos aí, nesse segundo tópico, que nós precisamos ter uma vida cristocêntrica neste mundo, não esperando para quando Cristo for o centro de todas as coisas no seu domínio, no seu reino. Não, para nós que o aceitamos como Salvador, ele já precisa, nessa vida em que vivemos, ser o centro das nossas vidas. Pois bem, assim então nós podemos passar, meus queridos, para o terceiro tópico, onde nós vamos analisar o penhor da nossa herança. Aqui nós vamos ver qual que é o papel do Espírito Santo em todo esse processo. Então nós vamos observar que para mostrar a importância do Espírito Santo na nossa salvação, que é a maior bênção espiritual que nós temos, Paulo vai usar duas figuras interessantes, dois exemplos interessantes. Ele vai usar a figura do selo, que é uma marca, o selo nada mais é do que uma marca, e vai usar também a figura de um penhor, que é uma garantia. Então, para mostrar a importância desse papel do Espírito Santo, Paulo, então, ele vai usar essas duas figuras. E aí, em Efésios, capítulo 1, e o versículo 13, Paulo vai dizer assim: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, firmado nesse mistério que é Cristo, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, aí Paulo vai falar, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Paulo está mostrando aqui para os irmãos de Éfeso, e para nós também é aplicável, que agora, na nova posição em Cristo, eles foram selados, foram marcados com o Espírito Santo. Então, o selo, que nada mais é do que uma marca, significa propriedade. E nós vamos nos lembrar que no passado, assim que era feito com os escravos recebiam um selo, recebiam uma marca. Os animais também, o gado, recebiam uma marca, um selo. E por meio daquela marca, porque o selo é uma marca, por meio daquela marca que era colocada nos escravos e nos animais, se identificava o quê? Que tanto aquele escravo como os animais tinham um dono, que eles pertenciam a alguém. Aquele selo era para poder mostrar que pertencia a alguém. Então o selo é uma marca. E aí, se você estiver na revelação, você já vai entender o que Paulo está dizendo com isso, quando ele fala para os irmãos que eles foram selados com o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo, então, é que Deus pôs o seu selo em nós. Deus nos marcou com o seu selo. Nós somos propriedade dele. Nós pertencemos a ele. E este selo é quem? Este selo é o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo, que nós fomos marcados com o Espírito Santo. E Efésios capítulo 4 e 30, vamos ler esses versículos, que são muitos, depois você pausa o vídeo e lê esses versículos aí, vai falar sobre isso, porque em Coríntios fala que nós somos o que? Templo, habitação do Espírito Santo, e por aí vai. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês foram marcados com o Espírito Santo. Vocês agora pertencem a Deus. Vocês agora são propriedade de Deus. E diz a Bíblia que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus por causa da marca. Agora nós temos que entender uma coisa muito importante. O selo com o Espírito Santo, além de significar marca, que vai identificar propriedade, que nós temos um dono, o selo com o Espírito Santo também significa segurança. Se você voltar um pouco na Bíblia, você vai se lembrar que os reis, eles usavam do selo nas suas cartas, nas suas decisões, e quando era selado, era marcado, não podia voltar atrás. Quando o rei tomava uma decisão e selava aquela decisão com o seu selo, significa que aquela decisão estava protegida, não tinha como ser violada. Olha só, o Espírito Santo nos foi dado para estar conosco para sempre. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. Em João 14, o versículo 16, Jesus, ele vai falar sobre esse assunto. João 14, versículo 16, diz exatamente assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo, ele é esse selo que está na nossa vida e que nos marcou. Agora, um parênteses precisa ser aberto aqui. Precisamos lembrar que ser selado pelo Espírito Santo, e Paulo vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Por quê? Porque alguns ensinam que esse selo, ou ser selado pelo Espírito Santo, é ser batizado com o Espírito Santo. Não, não é isso. Não podemos analisar dessa forma, porque senão nós estaremos dizendo, sendo juiz, e dizendo que os nossos irmãos tradicionais, que não creem na promessa do batismo com o Espírito Santo, então não serão salvos. E aí nós estaríamos numa posição de juiz. Então, ser selado com o Espírito Santo não significa ser batizado com o Espírito Santo. O selo com o Espírito Santo é uma marca. Ou seja, ser selado com o Espírito Santo e se refere ao próprio Espírito Santo que eu, que você, que todos nós recebemos quando nós aceitamos Jesus como Salvador. E Jesus vai dizer que o mundo não pode receber. O versículo 17 diz: o Espírito de verdade, João 14, 17, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós, ou seja, vocês o receberam.
Então, quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele recebe a marca, ele recebe o selo. O que é isso? O Espírito Santo na vida dele. E a partir daquele momento, o Espírito Santo vai ser o consolador que vai estar ao lado dele, que Jesus se referiu. E ele, o Espírito Santo, vai ser a marca na vida dele. Então, não confunda ser selado, ser marcado com o Espírito Santo, com o ser batizado com o Espírito Santo. Não. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de autoridade e poder que Deus te dá. E aí, depende de você crer ou não. Mas não significa que se você não for batizado com o Espírito Santo, você não receberá a salvação. Não, de forma alguma. Você foi marcado pelo Espírito Santo, você foi selado pelo Espírito Santo no momento em que você recebeu Jesus como Salvador. Que isso fique bem claro. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês foram selados com o Espírito Santo. É o primeiro exemplo que Paulo usa, né, para poder mostrar a importância do papel do Espírito Santo nesse processo de salvação, de bênção espiritual. Pois bem, outra figura que Paulo vai usar é o penhor. O que é o penhor? Penhor é aquele que garante. Efésios 1,14, vamos voltar lá no texto bíblico. Efésios capítulo 1, versículo 14, Paulo vai dizer assim, o qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Olha só, para explicar de uma forma bem fácil para você entender, penhor em termos gerais, é aquilo que é dado como garantia de pagamento integral que será efetuado. Então, um exemplo que nós temos aí, a imagem que aparece aí, vamos imaginar, nós temos o penhor da Caixa Federal. Então, você precisa de dinheiro. Você pega uma joia, você vai entregar essa joia à Caixa Federal e ela vai ser o penhor. Ela vai ser o quê? A garantia de que você vai pagar o pagamento integral do dinheiro que você pegou emprestado. Então, penhor é tudo aquilo que vai garantir o pagamento integral daquilo que você pegou. Então, Paulo está dizendo que o Espírito Santo, após sermos marcados com ele, selados com ele, o Espírito Santo se torna o nosso penhor. Qual que é a aplicação espiritual disso? O Espírito Santo, ele vai se tornar a garantia de que Deus nos comprou. É isso que Paulo está dizendo. A partir desse momento agora, você é marcado pelo Espírito Santo e o próprio Espírito Santo vai ser a garantia de que Deus comprou você, de que você é propriedade de Deus. A sua presença em nós, ou seja, a presença do Espírito Santo em nós, vai mostrar o compromisso que Deus assumiu de nos redimir completamente. Por quê? Porque ainda não estamos salvos completamente. Então, quando você compra algo, o penhor também é aplicado no aspecto de uma entrada de um pagamento, na primeira entrada de um pagamento. Então, quando você compra algo por R$1.000 e você dá R$100, aquela entrada de R$100 é o penhor, é a garantia de que você vai continuar pagando até completar o pagamento daquilo que você comprou. Então, o Espírito Santo é a garantia de que Deus assumiu um compromisso com nós e de que nós, no arrebatamento da igreja, teremos a nossa salvação consolidada. Então, Deus fez a parte dele. Ele deu o Espírito Santo como marca e deu o Espírito Santo como penhor, como garantia de que ele tem um compromisso com nós. Assim como as joias que você deixou na Caixa Federal é a garantia de que você vai pagar integralmente o que você pegou emprestado. Assim como a entrada que você deu naquilo que você comprou é a garantia de que você vai pagar integralmente também aquilo que você comprou. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia, o Espírito Santo é o nosso penhor. Agora, isto não significa o fato do Espírito Santo ser o nosso penhor, o fato do Espírito Santo ser a nossa garantia, não significa que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta. Não significa que é uma vez salvo para sempre, não. O Espírito Santo é a garantia de que Deus nos comprou. E é a garantia de que Ele vai consolidar a nossa salvação.
Mas não significa que agora você aceitou Jesus como Salvador, você foi selado pelo Espírito Santo, você foi marcado pelo Espírito Santo, e aí você pode viver dissolutamente porque você está salvo para sempre. Não. Significa que o Espírito Santo está em nós como marca, que o Espírito Santo está em nós como selo, para quê? Para validar a salvação para aqueles que permanecerem fiéis. Todos aqueles que permanecerem fiéis, o Espírito Santo garante a consolidação da salvação dele. É isso que Paulo está ensinando. Em Mateus 24:13, o que diz lá? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ter o Espírito Santo como marca, ter o Espírito Santo como penhor, como garantia, não significa que você pode viver do jeito que você quiser, que a sua salvação está garantida. Significa antes que você tem o Espírito Santo como marca, repito, como garantia de que se você permanecer fiel, é a marca, é a indicação de que Deus te comprou e de que Deus vai consolidar a salvação na sua vida. E aí Paulo então usa essas duas figuras para falar sobre essa tão importante bênção espiritual, que é a maior de todas, que é a nossa salvação. Então, é preciso se manter fiel. Porque uma vez que vamos criar uma conjectura, digamos que você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu o Espírito Santo como marca, você foi selado, você foi marcado, e agora o Espírito Santo é o seu penhor, o Espírito Santo é a sua segurança. Mas se você se desvia, se você sai da presença do Senhor, você deixa de ter essa marca. O Espírito Santo deixa de ser a sua garantia. Porque essa garantia tem quem está na presença do Senhor. Então, por isso que é necessário você permanecer na presença de Deus como servo, para que você continue tendo a marca e para que você continue tendo o penhor, a garantia, que é o Espírito Santo contigo. Para nós concluirmos a nossa lição de hoje, nós queremos ouvir um hino agora. Só o tempo de eu tomar uma água aqui e nós vamos concluir essa lição de hoje. E vamos tirar dessa lição algumas coisas muito importantes que nós precisamos entender sobre a sublimidade dessas bênçãos espirituais. Aguenta só mais um pouquinho aí. Só um tempo de eu beber uma água aqui, vai ouvindo o louvor e a gente volta na conclusão dessa lição. Não perca a conclusão, porque ela é muito importante para você consolidar o seu entendimento sobre essas bênçãos espirituais que são sublimas, que são supremas, que são perfeitas e que são superiores a qualquer bênção deste mundo. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em luta. Certa que vitória Pois bem, meus queridos, estamos voltando agora com a conclusão da nossa lição. Nós vamos fazer uma rápida recapitulação aqui. Nós aprendemos que nós temos uma nova posição em Cristo. Essa posição ela é marcada pela posição de antes da cruz e depois da cruz, e nós mostramos ali essa posição. Nós aprendemos que Paulo ele faz uma doxologia, que é uma forma de adoração a Deus, exatamente agradecendo a Deus por essa nova posição em Cristo.
E após fazer essa doxologia, Paulo ele vai falar sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, e ele vai apresentar essas bênçãos espirituais que nós desfrutamos nessa nova posição. Depois nós vimos que Cristo precisa ser o centro de tudo nas nossas vidas, porque haverá um momento em que todas as coisas serão convergidas, né, serão congregadas, serão ligadas, serão unidas a Cristo. Aqui Paulo falando não de uma salvação universalista, mas de um domínio em que tudo e todos estará debaixo da autoridade de Cristo. E nós vimos qual que é o mistério que Paulo falou, que Deus revelou segundo a sua vontade. Esse mistério é Cristo, exatamente para que nós tivéssemos acesso às bênçãos espirituais por meio desse mistério revelado que é Cristo. No terceiro tópico, nós vimos qual é o papel do Espírito Santo em todo esse processo de bênção espiritual, incluindo a bênção maior que é a salvação. E nós vimos que Paulo, para poder mostrar a importância do papel do Espírito Santo, ele vai usar duas figuras importantes. A primeira figura do selo, que fala de uma marca, que indica uma propriedade, um proprietário. Nós fomos selados, marcados com o Espírito Santo no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. Isso não tem a ver com batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual prometida por Deus para aquele que crê, mas não significa que aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo ou não são batizados não têm a marca. Eles têm a marca porque receberam o Espírito Santo no momento da sua salvação. E a outra figura que Paulo mostra é a figura do penhor da garantia. O Espírito Santo é a garantia de que Deus nos comprou. O Espírito Santo é a garantia de que, se nós permanecemos em Cristo, Ele nos garante a salvação para a eternidade. Pois bem, e qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo? Primeira coisa que nós aprendemos: em Cristo temos acesso às bênçãos espirituais por Ele concedidas. Então, para que nós possamos ter acesso a todas essas sublimes bênçãos espirituais que Paulo relacionou para os irmãos em Éfeso, nós precisamos estar em Cristo. E aí nós vamos para o segundo entendimento que nós aprendemos. Todas essas bênçãos, então, são o quê? Condicionais. Ora, se para termos acesso às bênçãos espirituais dadas por Deus, nós precisamos estar em Cristo, logo significa, então, que essas bênçãos são condicionais. Ou seja, você precisa estar em Cristo e permanecer em Cristo para que você tenha acesso e possa desfrutar dessas sublimes bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Terceiro aprendizado, e aqui é muito importante: as bênçãos espirituais se diferenciam das bênçãos provenientes da graça comum. O que é graça comum? É a graça de Deus que é comum a todos os homens, sejam eles crentes ou não, servo de Deus ou não. Vamos ler Eclesiastes, que vai nos ajudar a entender melhor isso. Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 2, vai falar exatamente sobre essa graça comum. Diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Ou seja, existem bênçãos que são bênçãos relacionadas à graça comum. E essas bênçãos são comuns para todos, independente se essa pessoa aceitou Jesus como Salvador ou não. Você quer um exemplo? O fôlego de vida que você tem é uma graça comum. Se você é crente ou não, se você aceitou Jesus ou não, você está vivo aí, porque é uma bênção da graça comum. Em Mateus 5,44, Jesus vai repetir isso. E ele vai dizer o seguinte, 5,44, não é 5,44 não, o versículo aqui está errado, mas vai dizer a mesma coisa que Eclesiastes 9, versículo 2, mostrando exatamente isso, que o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. Isso é bênção de graça comum. Então, repetindo, existem bênçãos que são comuns a todos, porque fazem parte da graça comum a todos. Agora, as bênçãos espirituais não. As bênçãos espirituais se diferenciam, porque as bênçãos espirituais que Paulo está dizendo aqui e relacionando em Éfeso são bênçãos condicionadas para aquele que está em Cristo, para aquele que teve acesso ao mistério revelado que é Cristo.
Então, se você está em Cristo, além das bênçãos provenientes da graça comum, você está também tendo direito a desfrutar das bênçãos espirituais, porque essas só desfrutam aqueles que estão em Cristo. É porque são melhores? Não, é porque estão em Cristo, apenas isso. E isto é que vai ser o diferencial para se desfrutar dessas sublimes bênçãos espirituais que Paulo relaciona aí em Efésios capítulo 1. O que nós aprendemos mais ainda? Ao sermos eleitos, ou seja, escolhidos por Deus, nós passamos a entrar num processo de salvação que inclui essas bênçãos espirituais que nós já vimos aqui. E aí, para nós continuarmos nesse processo de salvação, o que aconteceu? Nós somos selados pelo Espírito Santo, fomos marcados com o Espírito Santo. A partir daí, nós recebemos do próprio Espírito Santo ajuda para continuar dentro desse processo. E enquanto o Espírito Santo estiver em nós, o que vai acontecer? Nós temos a garantia da salvação. Esse é o penhor. Então, enquanto o Espírito Santo estiver em você, e para que o Espírito Santo continue em você, você tem que estar em Cristo, aí você tem a garantia da salvação, porque o Espírito Santo vai garantir essa salvação para você. E por fim, aos que permanecerem fiéis, viveremos eternamente sob o domínio de um reino cristocêntrico e perfeito em tudo. Mas já nessa vida em que nós estamos, nós podemos ter Cristo como centro das nossas vidas. Então, meus queridos, é isso que nós aprendemos nessa lição, nessa manhã, sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o que eu convido você a fazer agora? Eu convido você agora a fazermos uma oração. Mas você não vai pedir nada. Você não vai pedir proteção contra coronavírus, você não vai pedir nada disso. Vai ser uma oração de doxologia. Vai ser uma oração de adoração. Nós vamos adorar a Deus e vamos honrar a Deus, agradecer a Deus, fazer uma doxologia aqui nesse momento, agradecendo a Deus por nós, por meio de Cristo, podermos fazer parte dessas sublimes bênçãos espirituais que Cristo tem dado para a nossa vida. Você teve acesso a esse mistério revelado, então permaneça nesse mistério revelado que é Cristo, para que você continue desfrutando dessas bênçãos espirituais. Poderíamos estar em muitos lugares. Quantos não têm o privilégio que você tem? Quantos que não têm a oportunidade que você tem? Quantos estão na mesma posição de antes da cruz? Mas você está na posição depois da cruz. E essa posição depois da cruz, ela te dá o direito de você desfrutar dessas bênçãos maravilhosas. Aí na sua casa mesmo onde você está, curve a sua cabeça, dobre o seu joelho, faz o que você quiser agora aí, mas vamos expressar a nossa adoração e o nosso louvor a Deus agora, por fazermos parte dessas sublimes bênçãos espirituais que Deus tem para a nossa vida. Senhor Deus, nós glorificamos o teu santo nome. Nós te bendizemos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Te louvamos, ó Deus, te adoramos, porque tu és digno, ó Deus, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa nova posição em Cristo. Não merecíamos estar na posição que estamos hoje, mas nós estamos porque a tua misericórdia, o teu amor, porque o mistério foi revelado para nós. E nós tivemos acesso e aceitamos esse mistério. Nós te agradecemos, ó Deus, por essas sublimes bênçãos espirituais que o Senhor tem concedido a nossas vidas, que o Senhor nos deu o direito de desfrutar por estarmos nessa nova posição em Cristo. Ó Deus, que o Senhor Jesus venha a ser o centro de nossas vidas, para que a nossa vida seja para a glória do teu nome, para que as nossas atitudes sejam para a glória do teu nome, para que, ó Deus, o teu nome seja louvado, glorificado e exaltado em nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais te adorar, te bendizer por todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem nos concedido. E se houver, ó Deus, alguém nesta manhã que porventura ainda não teve acesso a esse mistério revelado que é Cristo, se houver alguém nesta manhã que está ouvindo ou que vai ouvir posteriormente, ó Deus, que ainda está na antiga posição de antes da cruz,
que ela possa, por meio desse mistério revelado que é Cristo, vir para a nova posição depois da cruz, que é estar na sua presença. E dessa forma, ó Deus, essa pessoa ser selada, marcada com teu Espírito Santo, para que o Espírito Santo, a partir de então, seja o penhor, a garantia da salvação dessa pessoa, e que o mesmo Espírito Santo possa ajudá-la a permanecer na tua presença, para que assim a sua salvação seja consolidada. Obrigado, ó Deus. Palavras e mais palavras seriam, ó Deus, incapazes de poder expressar a nossa gratidão, o nosso louvor a Ti, pelas sublimes bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, ó Deus, receba a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meus queridos, queremos convidar você para o próximo domingo, às 9 horas da manhã, se continuar a exigência do isolamento social. Nós estaremos aqui, se Jesus também não voltar, para nós estudarmos a lição número 3. E eu quero fazer um convite especial a você. A próxima lição, não que essas não foram maravilhosas, essas lições são maravilhosas, mas a próxima lição, olha, se você não acompanhar, você vai perder. Nós vamos falar sobre a eleição e a predestinação, que é um assunto que tem causado muita polêmica, mas nós queremos debater essa lição com você, queremos aprender, juntos sobre esse assunto tão importante. Então, eu te convido, não deixe de acompanhar domingo que vem, porque vai ser uma aula, uma lição que você não vai se arrepender. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Te confesso, não dá pra viver
sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.